Torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Vamos repercutir mais um jogo, mais uma atuação do Internacional que ficou abaixo do que se espera do clube, do tamanho do Esporte Clube Internacional. Um empate que poderia ter sido uma tragédia anunciada ainda pior. O Internacional, no último momento, no último suspiro da partida de ontem à noite, diante do Corinthians, no estádio Beira-Rio, diante de apenas 12 mil pessoas, se escapou de mais uma derrota, mais uma atuação do Internacional pífia, uma atuação ridícula, uma atuação ruim do Internacional, que começa com os culpados de cima para baixo até chegar nos jogadores. O Internacional é um time que tecnicamente faliu como clube. Infelizmente essa é a realidade do Internacional, e se algo não mudar, algo diferente não se tirar desse elenco que hoje se encontra no Internacional, nos bastidores do Internacional também algo não mudar, intercaminha a passos largos para a Série B. Mas vamos falar e repercutir sobre o jogo. O Internacional até que começou a partida implantando e colocando até uma certa pressão, um volume de jogo em cima do time do Corinthians, mas, como se esperava, o Internacional recuou e tomou o gol ainda nos primeiros 15 minutos da primeira etapa. Uma jogada que parecia jogo de interclasse de escola, um cruzamento da direita para a esquerda, a zaga do Internacional fica toda olhando, e Guilherme de cabeça, sem marcação quase que nenhuma, sem incomodação nenhuma, fez o gol de cabeça, tirando o Antony totalmente da foto, totalmente da jogada. Uma jogada ali que, no lado direito, o jogador que cruza a bola para a área, para o gol do Guinegão, o jogador olha, levanta a cabeça, tem todo o tempo ainda de respirar e calmamente cruzar a bola para dentro da área, sem o jogador chegar, sem o jogador incomodar o adversário. E depois o Internacional foi envolvido durante a primeira etapa. O Internacional até conseguiu alguns arremates, até teve o seu gol assinalado por Oscar Romero, que foi assinalado ali um impedimento, uma irregularidade. O jogador do Internacional participou ativamente da jogada ali, o gol foi tecnicamente muito bem anulado. A gente pode ficar bravo, a gente tem toda aquela história diante do Corinthians, né? Todo aquele imbróglio, sempre que a gente enfrenta o Corinthians pelo passado, que já nos prejudicou em muitos momentos, mas ali não tinha que falar. O jogador do Internacional atrapalhou a visão do goleiro Hugo do Corinthians, e ali foi assinalado um impedimento, anulado o gol muito bem marcado. Embora durante a partida tenha ali muitas inversões de falta, aquela coisa toda, o juiz ali, o árbitro da partida perdendo muito controle do jogo, invertendo algumas faltas tanto para o Internacional como para o Corinthians, deixando os ânimos do jogo muito acirrados, e o Internacional, obviamente, tendo que correr contra o tempo, e o Corinthians todo momento abatifando o jogo, fazendo o seu, estava ganhando fora de casa, estava fazendo o seu. Se fosse o Internacional, estaria fazendo o mesmo. Veio a segunda etapa, veio algumas substituições, uma delas que chamou muita atenção foi a saída do Alan Patrick. O jogador deixou na metade da segunda etapa a partida, e o Inter não mudou muito, porque ficou sem criação, uma criação que já não tinha, porque o Alan Patrick anda sumido, escondido nas partidas, não anda aparecendo, não anda sendo aquele Alan Patrick do primeiro semestre, como todo o time do Internacional. E o Colorado, mesmo assim, começou a criar algum certo volume, começou a dar um certo incômodo para a defesa do Corinthians. O timão, que era praticamente todo reserva, não tinha o Roberto, não tinha Memphis Depay, não tinha alguns jogadores. Praticamente 80% do time do Corinthians era reserva, e mesmo assim o Internacional teve muitas dificuldades, e já era esperado isso, né? O Internacional teve muitas dificuldades, quase perdeu para o time do Juventude na rodada passada, perdeu para o time do Grêmio também, numa rodada anterior ainda do jogo diante do Juventude. E o Internacional até criou um certo volume, colocou o Ricardo Matias na partida, um jogador alto, ali o Internacional, num ato de desespero, tentando alçar a bola dentro da área. O Ricardo Matias parece que sempre chegando alguns segundos atrasado dentro da área. O Rafael Borré inexistente na partida.
O time do Internacional nas laterais do Bernabé fez o pior jogo, na minha visão, com a camisa do Internacional desde que chegou. O Bryan Aguirre, hoje, é reserva, na minha opinião. Não justifica nada a titularidade do Bryan Aguirre. E aí tem a melhor e boa notícia da noite, né? Que além que o do Internacional ter escapado de mais uma derrota, se aproximado ainda mais do Z4, mais do que já está, é a volta do Bruno Gomes voltando ao time do Internacional depois de quase 250 dias fora, se recuperando de uma LCA que sofreu ainda no início da temporada no Campeonato Gaúcho diante do Guarani de Bagé. E o Bruno Gomes, em apenas 20 minutos de partidas, fez mais do que o Bryan Aguirre desde que chegou no Internacional. Tem que ter sequência para o Bruno Gomes na lateral direita, embora seja volante de origem, mas com o técnico Roger Machado ganhou ali a sua oportunidade como lateral. E o Internacional, no último lance da partida, o Bruno Henrique foi derrubado pelo Kaká dentro da área, teve muita discussão, teve aí expulsão do Dorival Júnior, técnico Corinthians, teve aí troca de farpas entre os jogadores, pressão para cima da arbitragem, o árbitro foi para o VAR, levou o assistente para não ter nenhuma dúvida sobre a jogada, e o pênalti muito bem assinalado, e era um pênalti de risco, né? Quanto o Corinthians, sabe tudo que acontece nesse tipo de situação diante de Corinthians, diante de Flamengo. Se ele errasse ali, ia para a geladeira logo depois, muito provavelmente. E o Carboneiro cobrou mal, deu sorte que o goleiro Ugna espalmou a bola e a bola de maneira fraca foi para dentro do gol. O Internacional quase perdeu o pênalti, mas após o pênalti muito comemorado pelo Internacional, o fim da partida foi assinalado. O Internacional conseguiu seu empatezinho e com isso o Colorado estacionou na 15ª colocação com 27 pontos, o Corinthians é o 13º com 30 pontos, e a boa e melhor notícia é essa, né? A volta do Bruno Gomes voltando a estar mais uma vez à disposição do Internacional. É a melhor notícia que se tem dos últimos tempos no Internacional. Ultimamente só tem tido notícia ruim, o jogador deixando o Inter, o jogador que teve um aporte financeiro muito grande, tinha uma expectativa muito alta, como era o Ener Valencia e o Borré, não se confirmaram. Até o início do ano se pediu o Alan Patrick na seleção brasileira. Hoje o Alan Patrick não é titular nem no time que joga futebol no campinho aqui perto de casa. Então, o Rocher é outro que cada 2 chutes é um gol que ele leva, gols estrúxulos. E assim é o Internacional, vai levando a sua vida e tentando se permanecer de todas as maneiras, chegar logo aos 45 pontos para acabar esse martírio e se garantir e carimbar sua vaga para a Série A da próxima temporada. Teve entrevista coletiva, Emiliano Dias e Ramon Dias foram para a entrevista coletiva. Eu gostei muito da coletiva de ambos, uma entrevista sincera, entrevista que foi a primeira vez que eu vi um treinador dizer que estava errado na substituição do Alan Patrick, porque o meio campo ficou sem ninguém. Não que o Alan Patrick estava fazendo uma certa diferença, mas é o Alan Patrick. Ele pode tirar aí alguma jogada, um coelho da cartola, algo pode acontecer dos pés do Alan Patrick, embora tenha essa crítica sobre ele. O Internacional ficou sem ninguém no meio, aí o Bruno Henrique e o Tabata entraram na partida e tiveram que mais ou menos fazer essa dobradinha de meio ali. O ataque do Internacional foi inexistente, tanto é que um volante que foi quem sofreu o pênalti, nem foi nenhum atacante de origem. O Emiliano, como o Ramon Dias fizeram aí suas considerações, comemoraram muito a volta do Bruno Gomes, né? E não quiseram fazer a crítica da condição física do Internacional, até para não queimar a comissão técnica anterior, e pessoas que fazem parte do processo também, que ainda estão no clube, e querem apenas falar, e querem apenas ser cobrados do que acontecer de agora em diante. Estão certíssimos, manter a postura, blindaram a comissão técnica anterior, manter o respeito e também estão muito entusiasmados, estão engajados com o projeto, estão aí confiantes do que pode acontecer. Eles querem fazer um treino aberto para eles verem o quanto o Internacional está se dedicando, mas isso não está reluzindo dentro das 4 linhas. Agora o Internacional enfrenta o Botafogo em casa, mais um jogo em casa. O D'Alessandro foi para os microfones, chorou, pediu, praticamente implorou a presença da torcida. O Internacional num jogo no Beira-Rio às 7h30 apenas 12 mil torcedores, muito pouco para o tamanho do Esporte Clube Internacional. O D'Alessandro fez um apelo para a torcida, e aqui eu faço a ti também. Tu que pode comparecer no estádio, a gente sabe do momento do Inter, né?
Quem está lá dentro não merece, mas o clube, a instituição, o Esporte Clube Internacional merece a nossa presença, mesmo que tu não possa estar no Beira-Rio, que tu possa estar sempre torcendo pelo Internacional, te associando, sempre ajudando o clube, apoiando. Não que as pessoas estão lá nos bastidores do Internacional merecem, porque ninguém merece, mas o clube, a instituição Inter merece o nosso apoio, assim como também merece as nossas cobranças que foram feitas muito forte em cima do presidente Alessandro Barcelos por parte da torcida depois do apito final. O que tu achou dessa partida, desse empate colorado diante do Corinthians dentro do estádio Beira-Rio? Tu tem confiança que o Colorado vai vencer o Botafogo na próxima partida? Deixa a tua opinião. Te inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!